Sejam bem-vindos ao podcast Learning, Creating and Sharing, episódio número 37, e hoje temos o privilégio de ter connosco Sandro Batista. Viva, Sandro! Viva, Luís, tudo bem? Tudo excelente. Contigo também? Também, impecável. Boa. Olha, da praxe, primeiro que tudo, obrigado por teres aceito o desafio. Nós, por norma, começamos com a pergunta que dizem que é mais difícil, que é falar um bocadinho sobre nós. Sugeria dizer quem é o Sandro Batista e um bocadinho da sua jornada profissional e pessoal. E académica, vá, por assim dizer. Pois, é pessoal, se calhar deixamos para outro podcast. É isso que eu ia dizer. Sim. Académico, por acaso tenho um percurso ligeiramente, se calhar, diferente daquilo que estás habituado. Eu comecei, e acho que nem, acho que não tens conhecimento disso. Eu comecei a estudar no secundário em artes. Eu estudei até o 12º ano, estudei artes, arte e design. Depois, em paralelo também, durante o secundário, estudei no conservatório, estudei música, piano. E algo que sempre me fascinou foi matemática, então o que eu resolvi fazer no 12º ano, não sei porquê, candidatei-me para arquitetura na altura e fui depois tirar o curso de matemática aplicada e ciências da computação, no Porto. Pá, entrei lá no curso, que eu também já era um bocadinho de matemática a mais e programação a mais, acho que era muito, muito teórico, muito Uhum. old school. E fui até Coimbra, tirei engenharia, e comecei a trabalhar lá. Comecei a trabalhar no Observatório da Universidade de Coimbra, em Astrofísica, durante 2 anos. Fui investigador da Astrofísica, ou seja, não aquele de ver os planetas ou as estrelas à noite, que isso também é giro, mas mandar observações para longe, para grandes telescópicos, radares, ou seja, é astrofísica muito mais profunda. Vai Uhum. passar 2 anos, então vim para Lisboa, onde estou desde então, e criei a minha primeira empresa em 2004, já lá vão 20 anos, na área de software, para engenharia, e pronto, e depois por aí fora, mais algumas empresas, mais algumas coisas, mas basicamente foi esse o curso até começar a trabalhar a sério. Uma volta grande, não é? Sim, sim. Boa. Ou seja, tu neste momento és cofundador de pelo menos duas empresas, que é a parte de Focus VC, não é? Se não estou em erro, e da, Uhum, certo. da Mapify. Quem são? Quais são os objetivos dessas empresas? Como é que nasceu essa ideia desses projetos? Assim, o Mapify ainda não é bem uma empresa, é um possível spin-off da Focus BC. A Focus BC é uma empresa que eu criei com dois ex-colegas meus há cerca de 11 anos. O objetivo inicial da empresa é o de ajudar os nossos clientes a aumentar a sua performance, a serem mais lucrativos, a serem mais eficientes, com base em soluções com uma componente de localização muito grande. Ou seja, é basicamente trazermos o poder que o Google Maps trouxe ao cidadão comum para dentro das Uhum. empresas, para dentro dos negócios. Como é que consigo otimizar a minha força de vendas, como é que consigo otimizar as minhas entregas, como é que consigo abrir ou fechar lojas num determinado local. Todos esses problemas com uma componente forte de localização. E há uns tempos para cá, ou seja, há uns anos para cá, nós Uhum. reparámos que muitos dos projetos que nós fazíamos com os nossos clientes tinham sempre algo em comum, ou seja, antes de nós conseguirmos resolver qualquer problema, nós tínhamos sempre, à semelhança de outros projetos de sistemas de informação, tínhamos sempre que fazer o setup, seja dos servidores, seja do software, do antivírus. Depois, neste caso, como nós trabalhamos com grandes volumes de informação, o setup dos dados, da configuração, como é que as coisas iam ficar, como é que não iam. Uhum. E, e um desafio que começou a ser, a aparecer mais recentemente foi, para além destes grandes volumes de informação, os grandes volumes de informação em tempo real, com uma componente de localização. E decidimos então criar um produto, ou seja, continuamos com os nossos projetos de consultoria e em várias áreas de mercado, mas criámos este produto, que é o Mapify, que possivelmente será um spin-off, havendo possibilidade para isso, Uhum. que basicamente nos permite então resolver este problema, ou seja, um projeto que antes nós demorámos 2, 3 meses só para começar,
neste momento demoramos uns minutos. É chegar online, subscrevemos a plataforma, é um software as a service. Subscrevemos a plataforma, colocamos os nossos dados lá dentro, os nossos anõezinhos tratam de tudo pelo cliente, tratam dos dados, tratam da sua estruturação, criam os mapas, ligam-se a sensores de Internet of Things e processam estes grandes volumes de informação. É um bocadinho o que faz o produto e a empresa. Ou seja, dois targets completamente diferentes. E no fim de contas acelera a oportunidade ao cliente de uma forma mais rápida poder ter acesso a essa informação, porque esse processo, como tu disseste, é demoroso, é complexo e vocês aproveitam esse benefício, continuando a fazer consultoria para ajudar os clientes de uma forma mais ágil. Exatamente, e aplica-se a vários tipos de clientes. Por exemplo, se nós pensamos, eu gosto muito da parte do empreendedorismo e de ajudar toda a componente de startups e até outros negócios. Até tivemos um projeto junto que era algo que era preciso. Tinhas uma equipa que queria fazer qualquer coisa e tinha que ser muito rápido. Tinha que pôr as coisas a funcionar de uma forma muito rápida. O Mapify também ajuda nisso, que é vais online, subscreves, fica a funcionar. Imagina que queres fazer um MVP ou uma prova de conceito ou uma primeira versão do teu produto e não tens dinheiro e não tens principalmente tempo para estares a investir em componentes que não são o teu core, queres fazer uma aplicação para a saúde em que usa uma componente de mapas, foca-te lá na saúde com os mapas e localização, há software que faz isso. Vais online, subscreves mapify.ai e a coisa fica feita, ou seja, acelera, seja startups, seja outro tipo de negócios. Claro. Sim, conforme referiste muito bem, nós tivemos a oportunidade de nos conhecer por um lado positivo, que trabalhámos em conjunto, por um lado foi no projeto We Help Ukraine, pronto, por uma situação, vamos lá, que ainda continua, como é óbvio, na altura acho que nem nós, nem ninguém teria essa expectativa de saber, mas, ou seja, como é que tu vês uma organização desse que não tinha fins lucrativos, né? Pronto, o nosso objetivo, propósito, efetivamente era como é que nós podíamos dar o nosso contributo usando a tecnologia para ajudar desde localização, alimentação, transporte e tudo o resto, e foi um enorme desafio, né? Ou seja, o que é que tu achas que esse papel face às empresas reais, né? Que têm que ser lucrativas, têm que ser competitivas, como é que a gente consegue aqui interligar com os desafios que existem atualmente com isto tudo, né? Como é que a gente põe isto tudo ligado, né? Sim, pá, esse desafio foi brutal porque foi fazer acontecer e ver as coisas acontecerem. E nós trabalhávamos as 24 horas do dia e depois trabalhávamos outra vez as 24 horas da noite, que era uma coisa que foram nas semanas iniciais, que era, eu lembro de várias conversas contigo às tantas da manhã e depois um de nós ir para a cama e o outro acordar e o outro também estava a deitar e coisas do género. Turnos, o processo de turnos. Exatamente, turnos quase sem dormir. Foi a primeira vez que eu trabalhei num projeto com uma dimensão tão grande, com vários voluntários. Ou seja, eu próprio gosto bastante de ajudar e dar parte do meu tempo, com mentoria e tudo mais, mas é só o Sandro, e o Sandro controla-se a si próprio, por isso, para além dos fatores externos que existem, não há estes fatores internos. Ali havia bastantes pessoas, nunca tinha trabalhado com tantos voluntários. E a dificuldade é um bocadinho essa, ou seja, como é uma organização sem fins lucrativos, ou seja, não tem que dar lucro, as pessoas não são remuneradas, pelo menos em termos de dinheiro, são de outra forma. É difícil ter, por vezes, compromisso das pessoas, ou seja, e não é porque as pessoas não se comprometem, as pessoas comprometem-se e dão o seu melhor. Mas outros valores se levantam, né? Ou seja, eu não posso estar um mês sem trabalhar porque tenho que comer e se eu não o fizer, os meus filhos depois não comem, né? Por isso há esse tipo de compromissos que às vezes é difícil de alinhar. Por outro lado, acho que as empresas hoje em dia, por exemplo, lá na Focus, nós não trabalhamos os 5 dias por semana, trabalhamos 4 dias e meio, de uma forma geral, ou seja, obviamente se houver uma entrada em produção ou algo muito urgente para fazer, uma pessoa à sexta-feira à tarde trabalha 1 hora ou isso. Mas de uma forma geral, não trabalhamos só trabalhamos 4 horas, 4 dias e meio por semana. E acho que é uma tendência, ou seja, há pessoas há algumas empresas que estão a fazer testes de 4 dias por semana e tudo mais. E eu revejo-me naqueles que, já disse à minha esposa que, pá, eu estava bem, era reformado, e ela disse, pá,
está lá que tu não vais conseguir parar, por isso, né, te reformes, quando reformares vais ter mais trabalho, Estás-te a enganar a ti mais cenas próprio, não para é? fazer. Exatamente. Eu acho que isso pode ser algo bastante interessante para estas novas tendências, que é, ok, se eu consegui estar numa empresa 4 dias por semana e ter 3 dias para descansar, eu posso usar um desses dias para fazer ações deste tipo de voluntariado e ficar de uma forma até mais coordenada, que eu tenho um dia livre, ou seja, eu não tenho que entrar, quando chego a casa às 9 da noite já estou cansado, então vou fazer o voluntariado das 9 às 11. Acho que pode ser bastante interessante algumas destas novas realidades. A própria poupança de tempo, com algumas das pessoas a trabalharem em remoto, também pode ajudar a esse nível. Acho que temos aí uns desafios interessantes. Sim, e aqui o que nós presenciámos primeiro foi o aparecimento de tantas pessoas que a gente, salvo seja, não sabiam que existiam, não é? E depois, como tu dizes, como é que nós geríamos isto, não é? Porque eu lembro de ter não sei quantas chamadas, não sei quantas mensagens, não ter capacidade para responder às pessoas, e eu e tu tentámos a fazer ali uma organização, e depois, quase como uma empresa, nós tínhamos que pôr alguma coisa no ar, não é? No final do dia, por muito que fosse difícil, nós tínhamos que pôr alguma coisa no ar. É, as entradas em produção. Sim. E depois falar um bocado ou seja, tentar, numa deste processo que acho que foi importante também a tua vinda, quando nós colaboramos mais os dois proximamente, que é, no meio disto tudo, ou seja, do pânico, do stress, da situação que ocorria e das situações que nós íamos sabendo, que era como é que nós tentávamos, face às várias culturas, várias formas de trabalhar, punhamos isto organizado, né? Que é como se é aquela expressão que existe, que é o avião vai andar e nós vamos a substituir as peças todas, né? Eu acho que ali nós não Exatamente. tínhamos avião nem nada, nós só recebíamos. Eu acho que isso foi também, posso dizer que foi uma experiência muito enriquecedora. Acima de tudo, sentíamos que estávamos a dar um contributo, né? E esse contributo era às vezes saber que tínhamos arranjado um transporte ou potencialmente alguém que já tinha um lugar para ficar, e às vezes até a comunicação, né? Pronto, e acho que isso pá, é um desafio que acho que as empresas hoje em dia, cada vez mais, têm essa preocupação, né? De nós podemos ser um bocadinho mais úteis, usar um bocadinho do nosso tempo para ajudar outros que se calhar nem têm, às vezes, a oportunidade, não é que não tenham capacidade, eu acho Exatamente. que é mais pela oportunidade, né? E esta componente, ou seja, há bocado estava a dizer da parte da remuneração, né? Ou seja, nenhum de nós teve qualquer benefício financeiro ou nada de género com o projeto, que geralmente não se tem, mas há todos outros benefícios, né? Ou seja, tu ganhas amizade, ganhas conhecimento. Eu aprendi bastante durante os dias que estivemos a trabalhar juntos. Uh, Ficamos com as amizades. Pá, uma coisa que se calhar as pessoas também não se perceberam é que nós estávamos a fazer este projeto e só nos encontramos pessoalmente, sei lá, quando fomos almoçar ao Gravatas ali em É isso Carnide, mesmo. 3 meses depois, ou um ano depois, Foi ou um ano, pá, qualquer coisa acho que foi um assim. ano quase depois, isso mesmo, foi um ano depois, sim. Ou seja, essas novas realidades também acho que podem ajudar este tipo de iniciativas, o que é bom. Sim, é positivo. Há aqui outra veia, talvez que possa não estar tão em prática, que foi, ou seja, tu também como professor universitário e também como, corrijo-me se eu estiver alguma coisa, diretor da Uhum. Founders Institute de Portugal, quais é que são para ti, ou seja, como tu dizes, tens essa veia também empreendedora, nós temos que ajudar não só quem está agora, né, mas começar a ajudar os que vêm aí, né? A formação tem que começar desde pequeno, né? Não é que todos tenham que ser empreendedores, atenção, mas como é que a gente ajuda a dar as ferramentas e os valores, né? Que acho que são as bases de tudo, né? Eu acho que sim, isso é bastante importante. Uma das coisas que neste fim de semana estive a falar um bocadinho sobre o modelo de educação cá em Portugal, mas não vou entrar por aí. O, Acho que algo que é importante não é, obviamente, não vamos todos ser empreendedores, os Claro. empreendedores não vão ter todo sucesso, não vamos ser milionários, não, isso é tudo. Geralmente só os casos de sucesso é que aparecem nos jornais e nas revistas e lá em Hollywood, e os restantes 99,9% não surgem. Um, eu, com o Founder Institute, foi algo que comecei há uns anos, como diretor cá em Portugal, e uma das ideias do Founder Institute é ajudar mesmo numa fase muito, muito inicial, ou seja, mesmo para Prematuro, early né? stage. Uhum. Exatamente, ou seja, tu tens uma ideia, ou seja, a ideia nem é assim tão importante, mas tu tens um espírito empreendedor, queres criar empresa, queres mudar o mundo, queres, Uhum. seja o que for, queres ganhar dinheiro, também é válido. Mas às vezes não tens as ferramentas. Por exemplo, cá em Portugal, nas universidades, eu tirei um curso de engenharia e estive lá na Faculdade de Ciências também no Porto.
de empreendedorismo tive 0 cadeiras, 0 disciplinas, e no secundário também não, se calhar agora já está um bocadinho diferente, mas na minha altura era assim. O, e às vezes as pessoas nem sequer sabem o que é criar uma empresa, ou seja, tenho uma ideia, vou ser a próxima rede social aí do mundo, vou fazer isto e bora lá, as coisas não são bem assim, não é? E acho que um dos principais pontos do Founder Institute que eu tenho aprendido e reparado com vários empreendedores com que tenho lidado, Uhum. é que também é bom as pessoas aperceberem-se do que é preciso, até para desistirem ou para desistirem nessa fase. Eles, tu não tens que ser porque tens que ser, e a tua ideia Claro. não tem que vingar porque tem que vingar. Se calhar esta não é a fase para tu seres empreendedor, ou seja, tu podes neste momento não ter tempo suficiente para ser empreendedor, não é? Porque o empreendedor é como há bocado estávamos a falar, são as 24 horas do dia e da noite, ou seja, eu não vou pedir dinheiro, como um amigo meu me disse há uns minutos atrás, eu não vou pedir dinheiro para me pagarem o ordenado, ou seja, isso não existe, são coisas que não existem, e as pessoas têm que ser confrontadas com isso e têm que lhes ser mostradas o que é possível de fazer, o que não é, e com que ferramentas. Ou seja, aquilo é quase, no Instituto, digamos, é tipo quase uma escola primária para Uhum. empreendedores, que é o que é que tu queres fazer? Tens aqui 4 meses, queres criar um negócio? Então vá. Só ficas connosco até ao fim, se criares mesmo o negócio. Se não quiseres criar, ou se não for agora, Claro. pá, vai-te embora e até devolvemos tudo o dinheiro e tudo mais. Uhum. Mas estão aqui estas ferramentas, pá, mas é para fazer. Tens uma semana para fazer um go-to-market, ou queres fazer a validação da tua ideia. Então a validação da tua ideia não é perguntar aos teus pais e amigos se gostam da tua ideia, todos vão dizer que sim, todos adoram, porque ninguém vai ser honesto o suficiente contigo para te dizer que é, Claro. que é má. Eu acho que às vezes também é a parte importante que é só quando nós estamos mesmo lá no momento, né? Nos costuma dizer, porque se a gente perguntar queres ser médico, queres ser isto, às vezes nós temos que viver essa realidade para perceber se nos identificamos. Não quer dizer que se não nos identificamos que não serve ou não. E Exatamente. como sabemos, quando nós falamos com os nossos amigos, tudo corre bem, né? Se eu falar com a minha esposa e com os meus filhos, potencialmente o meu projeto é dos melhores, mas depois nós temos que ir ao mercado, nós temos que ir à rua, ouvir as pessoas, ouvir o cliente, saber se eles compravam, se não compravam, qual é as resistências que eles põem, e isso nem todas as pessoas, no bom sentido, e têm que ser treinadas, têm que ser adaptadas, e há umas que podem aceitar ou não e continuam, né? Porque faz parte do jogo, e se calhar uns ouvem ou não e dizem, pá, e ficam a tremer, né? E não é que tenha mal, não, atenção, isso depois também tem a ver Claro. com. E acho que esses alicerces são bastante importantes nisso, né? Sim, sim, isso é importantíssimo. E é logo quando é de pequenino que se torce o pino, né? Como se costuma Sim, dizer, certo, é antes de isso haver mesmo. vícios. Estou de acordo. Ou seja, numa desses projetos também há um que tu também que tens um propósito que fazes parte de uma organização que é Women in Tech, não é? Quais é que Uhum. são as iniciativas? Pronto, o nome por si só acho que ajuda a identificar, mas alguma das iniciativas que propósito que vocês têm em curso que possas divulgar? Sim, o Women in Tech Portugal, o capítulo de Portugal, que é o qual eu estou mais ligado, Uhum. um, o propósito é muito claro, ou seja, capacitar as mulheres na área da tecnologia. E há um objetivo mesmo numérico, porque eu gosto de números e geralmente as pessoas com quem trabalho também gostam muito de números. No caso específico da Unitec, é capacitar 5 milhões de mulheres até 2030. Boa. Como é que isso é possível? Desde logo, pela capacitar-te, não chegas lá se não houver uma consciência, se não houver um awareness conjunto, né, da sociedade. Ou seja, ainda há algumas empresas, ou até alguns trabalhadores de algumas empresas, que ainda não veem com bons olhos ter mulheres, aliás, É, na área da tecnologia. Isso vai aos poucos. Já estamos muito melhor, mas ainda temos muito que caminhar. Por isso, desde logo, esse é um fator primordial, que é dar a conhecer o que se faz de bom na área, principalmente da tecnologia, por mulheres. Isso conseguimos atingir vários eventos de networking, vários eventos, nos próprios eventos, transmitir experiências, fazer focus claro. groups, ou seja, trazer as pessoas para falar as pessoas umas pessoas com as outras.
como tu vês, eu estou no Advisory Board e não é um clube das meninas. Isto não estamos a Claro. falar de um clube das meninas, é capacitar mulheres para todos termos um melhor futuro nesta área. Sim. Depois há várias iniciativas específicas, nomeadamente a parte mais educacional, uma vez mais para começar de pequenino, que é o Women in Tech Kids. Uhum. A parte da comunicação com a nossa parceria, nós temos algumas parcerias, uma delas é com a Forbes de Portugal, e é Uhum. a presença semanal na Forbes Portugal de um artigo escrito por alguém da comunidade. Bom. Temos também a nossa academia, a nossa Agile Academy, que permite dotar também estas pessoas de conhecimentos de uma forma mais agile, virada para o desenvolvimento, seja de produtos, seja de projetos. Uhum. E uma que irá começar, eu julgo que as inscrições estão abertas até dia 30 de junho, que é o Testers, que é basicamente com as parcerias que nós temos com as várias empresas, vamos ter um curso para, ou seja, nós temos parcerias com várias empresas e chegámos a uma conclusão que às vezes quando estamos a fazer uma requalificação profissional na nossa carreira, principalmente na Uhum. área de tecnologia, não podemos entrar logo numa área de desenvolvimento puro e duro, ou seja, porque falta-nos base, desde a matemática e Bom. outras. Então, uma área, por exemplo, de testes, de qualidade, de quality assurance, é uma área que é muito bem vista, porque nós começamos a perceber o que é que são os sistemas e a partir daí podemos então começar a desenvolvê-los. Então há esta iniciativa que é o Testers, que as inscrições estão até final da semana, não sei se isto ainda irá Uhum. live antes disso, mas que é um projeto, é um programa de alguns meses, se não me engano 9, nesta área, de formação nesta área, e depois com um estágio garantido em uma das nossas empresas parceiras. Boa. Então depois vais-me partilhar esse link. Sim, no fim de contas, o que vocês querem é ajudar dando ferramentas de forma a criar, neste caso mais feminino, né? A ter a sua oportunidade, que também acho que isso é importante, porque existem, como óbvio, mulheres com valor, e por razão A ou B, às vezes podem não ter tido essa oportunidade e vocês querem ajudá-las com várias ferramentas a divulgar e também, acima de tudo, conforme tu dizes, partilhando a experiência, né? Porque às vezes todos temos quase a mesma dor, né? Mas achamos Certo, que só nós é que temos, né? E se calhar exatamente, ouvindo outra pessoa como é que ela tratou isso pode ser interessante para ver se é aplicável no nosso caso ou não, né? exatamente. Boa. Como não faltava estes poucos projetos já falámos, ainda tens outro projeto que é mais recente, se não estou em erro, que é o Tainment, não é? Ou seja, Exatamente. o que é esse projeto? Qual é o propósito? Ou seja, penso que ainda não está ainda em Portugal, corrijo-me se estou a dizer mal, mas quem sabe brevemente possa estar. Sim, sim, o Home Tenant não, ainda não está em Portugal. Nós começámos em Londres, desde a semana passada estamos em Ibiza também, mas ainda não está em Portugal. Mas há planos para isso. Ainda não sei exatamente a data, mas Sim. vamos ver. O, Basicamente foi um projeto que começou há cerca de um ano e meio, diria, ou seja, a começar a ser implementado, começou a ser idealizado antes, e com a pandemia depois acelerou o processo. Basicamente, a ideia é trazer o entretenimento para casa. Começamos agora a ver também que agora já há muitos artigos sobre isso e há algumas tendências mesmo nas últimas gerações que cada vez mais preferem ter entretenimento em casa com os amigos do que Certo. ir até um café, um restaurante, um bar. Eu ainda sou da geração que ia sempre para o bairro alto, agora por algum motivo as pessoas preferem fazer as festas em casa. E pronto, esta foi a premissa inicial, ou seja, trazer entretenimento para casa. O que é entretenimento? Entretenimento, estamos a falar de um private chef, estamos a falar de um bartender, de um mixologist, de um sommelier, estamos a falar também, por exemplo, de um DJ, de um saxofonista, de todas essas áreas. Também uma área de crianças, ou seja, temos uma festa para as nossas crianças e queremos fazer a festa diferente e melhor para nossos filhos e para os amigos. Vamos Uhum. fazer uns face paintings, umas histórias, uns teatros, ou seja, tentar trazer tudo que seja entretenimento para dentro de casa. E daí a palavra e marca registrada aí já em vários países, hometainment. Uhum. Uh, Este projeto começou com dois sócios, um da área da hospitality e outro ligado mais a beverage, mas também com bastantes anos de experiência na área.
Eu entrei no projeto mais para ajudar a estruturar um plano de financiamento para a startup. Nós tivemos uma ronda, fechámos uma ronda no ano passado de cerca de €500.000 para termos alguma folga para investimento, até para fazer alguns desses processos de expansão para outros mercados. E basicamente é isso, ou seja, neste momento estamos em Londres, a expandir para o resto do Reino Unido, e temos aí um plano de expansão bem definido, vamos ver como é que vai correr. Certo. Ou seja, acaba por ser quase aquelas festas que as pessoas às vezes imaginam, ou seja, como fosse quase um produto personalizado, por a razão se calhar de irem lá fora, em vez de ir à rua, vá por assim dizer, posicionar, fazer esse evento em casa, né? Isso Exatamente. tem um segmento de mercado muito específico, né? Por isso, desculpa, não é para todos, né? Pronto, ou seja, isso, né? Sim, ou seja, há alguns sites online já, como também um amigo meu me dizia há um bocadito, essa ideia já havia em 10 sítios diferentes. Pois já é assim, as ideias já Pois, toda a gente é claro. difícil ter ideias que não existem, que nunca vimos implementadas, ou seja, há aí alguns sites já por exemplo, quero um private chef para vir cozinhar na minha casa e pago, sei lá, €30 por pessoa e e tenho o chefe a cozinhar para mim. Nós distanciamos dessas plataformas, porque somos o que nós costumamos chamar o one-stop shop, que é, para além do chefe, podes ter o bartender, podes ter o DJ, e não te preocupas com nada. Basicamente faz o pacote ou o shopping cart e nós tratamos de tudo por Uhum. ti, por um lado. Por outro lado, é um segmento mais premium, ou seja, são aquelas Claro. experiências que muito dificilmente terás num restaurante normal, ou seja, estamos a falar de alguns chefes com estrelas Michelin, estamos a falar de pratos de vários estilos de pratos, seja de cozinhas internacionais, como desde o sushi a todos esses, mas também, sei lá, pratos com CBD, ou seja, vários tipos de iguarias Oferta. que não Uhum. encontras noutro sítio. E os próprios profissionais. E um dos fatores que nos faz, que nos distingue ainda mais, é a parte da curadoria destes profissionais, ou seja, todos estes profissionais são, ou já foram, ou já trabalharam com um dos nossos founders, que é o Antoine Melon, que tem Uhum. mais de 25 anos de experiência nesta área, de grandes restaurantes, grandes hotéis, abrir não sei quantos hotéis pelo mundo. Ou seja, é uma curadoria muito, muito, muito forte, o que faz com que o resultado depois Tem seja impacto. o expectável. Obviamente que também temos uma vertente mais B2B, ou seja, para além do home entertainment, temos o office entertainment, que é a mesma coisa para empresas. Empresas. Estamos a trabalhar com algumas das marcas mais conhecidas no mundo, a organizar as festas para empresas, desde momentos de team building, de corporate wellness, ou seja, temos várias formas de atuar. Boa. Excelente. Ou seja, como tu disseste no início e partilhaste, tu tens uma paixão, vamos chamar por arte, música e tecnologia. Como é que tu tentas conciliar estando focando aqui em áreas diferentes, né? Em viagens diferentes, como é que tu tentas ainda ter tempo para essas paixões, vá, por assim dizer? Não é simples, né? Não é simples, mas acho que quando alguém se queixa por falta de tempo, mais volta a calar. Sim. Porque acho que falta de tempo nunca é uma É. desculpa, né? Se nós quisermos mesmo fazer as coisas acontecer. Por exemplo, eu agora moro em Sintra, não moro em Lisboa. Quando estava em Lisboa, visitei quase todos os museus que lá estavam com o meu filho na altura, ao fim de semana. Gostava bastante, é algo que não tenho feito ultimamente, sei lá, ir a concertos, ir a peças de teatro, agora vou a outras com os meus filhos, tenho não sei quantos CDs e Pois, discos e guitarra, a minha mulher também adora toda esta parte da música, por isso também me ajuda, também me cativa, de vez em quando trocamos músicas uns com os outros, um com o outro, que é claro. bastante interessante. É arranjar tempo para fazer as coisas acontecer, é sair do sofá, é ver menos Netflix, é ver menos Disney, tentar ir lá para a rua. É prioridades, né? Acho que às vezes as É, pessoas também, por vezes, têm algumas prioridades, cada um tem direito a escolher, mas se escolhes essas, como é óbvio, vais ter que prescindir de outras, ou não vai haver essa exatamente. oportunidade. Boa. O tempo é finito, né? É. E cada vez mais devemos dar importância e escolher bem os momentos,
e também quando estamos neles, aproveitá-los, né? Viver esses momentos, né? Acho que é Exatamente. o mais importante. Diz uma coisa, nessa veia, ou seja, de mentoria, coaching, ou o que nós queremos chamar, acredito que tenhas tido bastante histórias, alguma, não dizendo que as outras não são menos importantes, alguma que tu te recordes, que possas partilhar que seja assim que tu sintas que tenha corrido bem. Claro que também pode ser uma que tenha corrido menos bem, mas que, ou seja, às vezes nós fazemos parte desse crescimento, por assim dizer. Pá, eu se calhar, como a maior parte das pessoas falam do que corre bem, se calhar falava numa que correu menos bem. Pode ser, força. Pode ser. Pá, há uma pessoa, obviamente não vou estar a entrar Claro. em detalhes mais pessoais, mas há uma pessoa que eu gosto bastante, a nível pessoal, e a nível profissional, ou seja, é uma pessoa que, pá, honesta, sincera, tudo mais, ou seja, essas coisas para mim têm que existir, senão nem sequer trabalho com pessoas que não o sejam. E depois a nível profissional, uma pessoa que executa bastante bem. Ou seja, dás um desafio, e ele basicamente fazia o desafio de 2 ou 3 formas, e não sei o quê. E nesse, ele estava a criar uma startup, já tinha criado uma startup, depois veio fazer o Founder Institute connosco, e depois também agora já tem outras startups. A única coisa que essa pessoa não consegue fazer é ouvir. Ou seja, ele basicamente tem gosto, tem amor, trabalha às 24 horas do dia e da noite, só que não consegue ouvir. Então, a maior parte das coisas que faz acabam por falhar, porque isso é um dos grandes problemas, não só ele, mas muitos outros já passaram pela mão, que é eu achar que ninguém pode dizer mal do meu bebê, que é tipo, sei lá, a minha filha. Pá, quando o meu filho nasceu, disse que era muito giro, e depois, uns meses depois, vai a mulher, pá, ele nasceu, era pai que doía, foi aquilo. E há pessoas que não conseguem dizer, não conseguem aceitar ou ouvir, ou acho que mesmo não ouvem, não é por ser, que é, pá, mas olha, isto já existe, ou vai pela direita, então, ok, então eu vou pela esquerda, então, eu vou. O dia a seguir falava com ele, pá, olha, afinal fui pelo outro lado, né? Isso é uma das coisas, acho que assim, se calhar mais marcantes, e se calhar até um conselho que dou para quem estiver aí a tentar criar Uhum. algo ou fazer algo, é pá, ouvir. Mas ouvir com os ouvidos abertos, senão, se for para Sim. dizer sim, está bem. Sim, e talvez as pessoas às vezes sentem que está a ser uma crítica pessoal e não entendem que a crítica que estamos a dizer não quer dizer que seja sempre construtiva, devia ser, é sobre o projeto como está a ser feito, se calhar, naquele momento. Porque a pessoa até pode ter muito Claro, valor, mas se não estivermos a aplicar corretamente, epá, se calhar não vamos chegar a bom porto, né? exatamente, Boa. é isso mesmo. Algum livro, algum filme que gostasses de recomendar? É pá, tantos, Tentar escolher um ou dois dentro do possível. tanta coisa. Olha, pá, livros. Eh, Pá, esta semana, posso falar dos dois que mandei vir esta semana, que é o melhor que chegaram esta semana. Hum, Tantos livros esta semana, como estou nesta área dos marketplaces, que é algo novo para mim, encomendei o Lean Marketplace, que é interessante. É de um tipo que depois até que chegou a criar uma plataforma SaaS, também são marketplaces, uhum. mas não é nada assim de outro mundo. É interessante para quem quiser saber as bases. Algo que também estou bastante interessado agora, obviamente mais tecnicamente, é em fazer, sei lá, utilizar os robôs e as pesquisas e tudo mais para fazer crescer os negócios. Uh, e um dos livros que também veio esta semana foi o Grow Hacking, também já é, o Hacking Grow, que já também é bastante antigo, mas também dá aí muitas cartas. Pá, e se calhar um que não estás nada à espera que eu diga, que foi, eu estive em Viseu, na minha cidade natal, este fim de Hum. semana, e estive aí em casa da minha mãe, não sei o quê, e houve algo que eu trouxe, que ainda está ali guardado, vai para algum sítio, que é um livro que eu acho bastante interessante, tem bastante histórias, giras de contar e de perceber, e que vai cheirar quase, acho que tu nunca irias imaginar que eu diria isto, é a Bíblia. Ou seja, eu não sou Livro, católico, não certo. sou,
pá, não vou à igreja, não me casei pela igreja, nada disso, muito pelo contrário, não acredito mesmo. Epá, mas o livro é fascinante. Claro. Acho que é um livro interessante que as pessoas podem ler. Eu acredito que, por vezes, acho que é a forma como nós olhamos para as coisas e aceitamos, não é? É isso. E se formos com um sentido crítico, vá, por assim dizer, de validar e estás a ver, não é verdade, e não sei o quê, seja qual É, for a Bíblia ou outros, pode. E sim, na área da tecnologia sabemos isso, não é? eu encaro aquilo como um livro de histórias, estás a ver? E aquele é um livro muito especial, portanto, com todo o significado de ser a minha mãe. Tem também toda a parte artística, ou seja, os vários designs e tudo isso. Pá, é uma obra de arte. É É. bastante interessante. Eu acho que o mais interessante, eu não tendo lido na totalidade, li alguns certos, para ser sincero, às vezes o que é interessante é, tanto esses livros já têm anos, né? Centenas, né? Não é? Tipo, não foi escrito hoje ou ontem, Exatamente. e não foi por ChatGPT, foi que existem muitas coisas que nós nos identificamos, concordando ou não, elas estão lá, né? E depois nós, se tivermos essa capacidade, como tu dizes, de ouvir, podemos aproveitar essas para, se calhar, para crescer, para nos questionarmos, para ver o que é que estamos a fazer, o que é que podemos melhorar e podemos ajudar no meio deste processo, não é? Exatamente. Boa. Como é óbvio, numa desses desafios todos, houve ações que não correram tão bem, não é? Como é que tu normalmente lidas com essas resistências ou desafios, vá, para não chamarmos outras palavras, É, mas faz parte, não é? pá, é encarar, é perceber que isso acontece, né? Isso é normal acontecer, ou seja, o falhar acontece, nós falhamos, as pessoas falharem connosco também é normal, isso acontecer, pá, isso, eu querer fazer tudo num dia e às vezes comprometer-me para fazer num dia e obviamente não conseguir, ou claro, até às tantas, depois no dia a seguir já não ser produtivo, também já aconteceu não sei quantas vezes. É, o que é importante é nós tentarmos aprender com esse erro, ou seja, mesmo pegando o exemplo há bocado daquela pessoa que não consegue ouvir, não faz mal, não conseguimos ouvir à primeira, pá, mas se começa a ser um processo repetitivo, já começa a ser crítico, né? Uhum, Se eu não, pá, sei lá, se eu dou uma estimativa que é completamente absurda, eu estou ali a correr para tentar para tentar cumprir com aquilo que disse, e isso não acontece. Obviamente que, sei lá, eu não vou deitar abaixo por causa disso. Pá, aconteceu. Eu tenho é que parar um bocadinho e olhar e perceber o que é que aconteceu de mal, para evitar que se repita. Há um uhum, exemplo interessante. Eu agora na Fox BC trabalho muito com a área do desporto. uhum, Não é bem a área de desporto, com a área de organização e gestão de eventos desportivos. Trabalhamos com vários clientes, como UEFA, FIFA, ainda uhum, agora estive na final da Liga dos Campeões, sim, tínhamos desmarcado aquilo em Istambul. uhum, E uma coisa que eu aprendi é, nós estamos a falar da organização de um evento gigante, não é? Ou seja, a final da Liga dos Campeões são 2 horas na televisão, o evento em si são mais 3 ou 4 horas, as pessoas entram, sim, o jogo acho que foi às 10, as pessoas entraram às 6, saíram à meia-noite, isso foram ali umas horinhas de jogo, do evento. Ah, mas é um dos maiores eventos do mundo, né? Pelo menos da Europa, é um dos maiores eventos da Europa. Ah, durante o evento em si, e confirmei isso, depois também cá em Portugal com alguns dos clubes, que é, durante o evento em si, ninguém corrige nada, a não ser que seja uma coisa muito. Mas basicamente, durante o evento, as pessoas, principalmente na área de sistemas de informação, ninguém mexe, seja o que for. As pessoas passam aquelas 3 ou 4 horas a uhum, tentar perceber como é que as coisas estão a funcionar e o que é que não está e o que é que pode ser melhorado. Mas não é agora. certo. Porque agora esquece, ou seja, tem que se assumir, O filme já temos que. começou, o filme já começou, Ou né? seja, nós temos que assumir isso, porque se nós começarmos a correr contra o prejuízo, nunca vamos fazer nada, ou seja, nem vamos fazer naquele evento, nem vamos fazer mais à frente. Por isso, às vezes nós temos que chegar para trás, olhar para o sistema, ok, então o que é que se está a passar aqui? O que é que eu posso melhorar para a próxima vez? Assumimos, pronto, Sim. falhamos. Ponto, pá, não há mal, falhar é humano, né? Agora vamos ver é como é que conseguimos melhorar. Claro. Sim, é ter a capacidade de observar, né? De ver como é que. Exatamente. Porque às vezes não vai ser atuar no momento, né? Só se for uma catástrofe, vá por assim dizer, não há hipótese, né? Aquilo já está planeado, foi assim, ocorreu tudo muito bem, ou há coisas que não correram tão como é que expectava, e na próxima vez já sabemos que pelo menos vamos tentar não passar vamos lá, por aquela coisa que não correu bem. Diz-me uma coisa, Exatamente. Sandra, algum conselho que tu guardes que tu sentes que aplicas muito na tua vida, seja ela pessoal ou profissional? Pá, acho que é um bocadinho mesmo esse, que é, para já, nós pensamos, pá, aí 4 vezes mais rápido do que falamos. Mesmo assim, eu gosto de parar,
pensar e falar com calma. Uhum. Porquê? Porque se nós pausarmos durante 1 ou 2 segundos aquilo que nós vamos dizer, e obviamente que isto é uma analogia para outras coisas, que é, por exemplo, a coisa corre mal, eu chego-me para trás e estou uma hora a olhar para ver o que é que aconteceu, né? Ou seja, se nós pausarmos um bocadinho para pensar no que é que vamos dizer, ou como é que vamos atuar, ou para perceber melhor o que é que que a outra pessoa nos está a tentar dizer, acho que faz toda a diferença. Ou seja, é sermos ponderados, falar com calma, pensar sempre antes de falar, antes de agir, antes de maltratar, antes de assinar um cheque, antes de pedir seja o que for a um investidor, antes de tudo, pensarmos, ponderarmos, avaliarmos o que é que poderá vir daí de fora. Sim, que no fim de contas é quase como um processo de empatia, né? Também temos que perceber um bocado que a forma como dizemos as coisas até pode ser sem intuito de magoar, mas se não soubermos transmitir a mensagem de uma forma correta, pode chegar lá distorcida, né? E existem Claro, N exemplos nisto que nós sabemos que eu digo uma palavra, diz outra e quando chegar a quem direito já é quase uma exatamente. frase completa e já não basta o gesto e o que é que possa ter. Sim, eu acho que é a capacidade de nós, por vezes nós somos seres humanos, somos explosivos, mas temos que também ter a capacidade de aguentar ali um bocadinho Exatamente. mais para antes de explodir, no bom sentido. Olha, última pergunta, isso que é mais fácil, dentro dessas atividades todas, sobra algum tempo, algum hobby, alguma atividade extra que tu gostas de fazer? É pá, assim sozinho, diria que neste momento não há assim muitas, porque eu tenho 2 filhos que são muito novinhos, a Lia tem 6 anos, e que nós estivemos fechados um pouco, né? Apesar de estar Sim. aqui em Sintra, nós tivemos o confinamento, fazíamos algumas caminhadas e tudo mais. A nível de hobbies é um pouco isso, é mesmo estar com eles. Não tenho assim individual, não tenho nenhum. É mais os hobbies que faço com eles, seja passear, seja, sei lá, jogar PlayStation, também é preciso, seja fazer umas É um brincadeiras, uns momento com eles, não é? puzzles. Também, não É, é? exatamente. É. Esse acho que é o meu hobby predileto para já. Algo que me faz falta também os meus momentos com a minha mulher, que ultimamente, como tem sido mais dedicado aos meninos, ver se eles crescem e vão para a universidade, para depois passarmos a outros hobbies. Seguem a orientação deles, não é? Exatamente, é um objetivo de vida, é torná-los independentes, autónomos e metê-los a andar daqui para fora, Eu, assim que eu possível. diria que quando menos tu esperares, eles já o são. Esperemos que sim, esperemos que sim. Boa. Sandro, olha, chegamos ao fim. Agradeço imenso Boa, a tua partilha. Acho que temos aqui excelente conteúdo e uma história bastante interessante. E como sabes, desejo muito sucesso e saúde, acima de tudo. boa. Obrigado, Luís. Ok, obrigado. Já. Até já.